Boa noite. Bom vê-los aqui. Viu, casa bastante gente, muito bom. Boa noite também quem nos assiste ao vivo no YouTube. Sigam a gente no canal do YouTube, pessoal do AMA, Assistência Mais Amor. Quem está assistindo, dá um like, que ajuda a gente a ficar mais reconhecido na plataforma, né? E ganha mais relevância. E compartilha também com seus amigos, seus familiares, e a gente vai aumentando aí o alcance da mensagem do Evangelho de Jesus. Bom, a nossa reflexão de hoje é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E seguindo aqui a pedagogia do Evangelho, que eu gosto sempre de comentar, Kardec vem trazendo para nós, desde o capítulo 7, as bem-aventuranças. Então, do 7 ao 10, ele traz todas elas, né? Que são, assim, verdadeiros caminhos para nós, né? De humildade, de serenidade, de nossas verdades, né? Interiores. As bem-aventuranças são um convite, né? A isso. E, então, ele traz lá, bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, lá no 7, daí ele traz os brandos e pacíficos, no 9, né, que Jesus condenava qualquer demonstração de descortesia com o semelhante, né, ele não admitia no capítulo 9, isso fica bem claro. No 10, ele traz bem-aventurados os misericordiosos, que nos fala sobre perdoar para ser perdoado. E aqui o 11 é um capítulo que destaca que o amor ao próximo é o fundamento da moral cristã. Então Jesus ensina que o amor ao próximo, ele é a base da sua moral e é essencial. O amor e a caridade são essenciais, assim como a indulgência, como a benevolência, como o perdão das ofensas. Então, aqui neste capítulo, além disso, ele também enfatiza que nós temos deveres morais com o próximo, como ajuda mútua, como respeito. Então, o amar ao próximo, ele é amplo, porque ele traz em si, ele é a base do amor, da lei do amor que Jesus trouxe, que ensina para nós. Então, este capítulo, o nosso tema é amar ao próximo como a si mesmo. E até comentei lá, antes de chegar aqui na sala, que eu tenho um amigo que faz parte de um grupo de estudo do Evangelho, que eu conduzo, e ele fala, o capítulo 10 e o capítulo 11 e o capítulo 12 não dá para ler sozinho, porque amar ao próximo como a si mesmo e amar os vossos inimigos não é para qualquer um. É mesmo no coletivo que a gente tem que estudar, que é para a gente se sustentar um ao outro. Eu acho que ele tem um pouco de razão, porque embora seja individual, né, o ensinamento de Jesus é para nossa aplicação individual, mas realmente são desafios para nós na condição em que a gente se encontra, né? E Kardec, como sempre, escolhe trechos evangélicos para abrir os capítulos. Neste capítulo tem vários trechos que ele escolheu. A abertura tem 4, porque tem 3 trechos, 2 de Mateus, 1 de Lucas, e tem uma parábola do servidor infiel. Se eu for ler todos, eu gasto meu tempo aqui lendo. Então eu vou embora comentar um pouco para contextualizar. Então, de cara, no primeiro texto, eu já contextualizo dizendo que o que Kardec traz já tinha acontecido com os saduceus. Jesus foi abordado pelos saduceus, que perguntaram para ele sobre a ressurreição, pedindo para ele explicar sobre a ressurreição. Jesus deu uma resposta com aquela elevação espiritual que silenciou todos. Os fariseus ficaram sabendo, não deixaram por menos, foram lá abordar Jesus, e é o trecho que Kardec traz. Que os fariseus chegaram para ele e perguntaram: mestre, como se eles considerassem Jesus mestre, né? Porque eles queriam, né, combater Jesus. Mas eles perguntaram: mestre, qual é o maior mandamento?
Jesus falou para eles: o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, toda a vossa alma e todo o vosso espírito. E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Está aqui, nesses 2 mandamentos, toda a lei, resumida nesses 2 mandamentos. De novo, Jesus silenciou eles, porque eles tinham uma intenção ao perguntar isso para Jesus. Eles queriam encurralar para que Jesus se contradissesse, né, e falasse qualquer coisa para eles acusá-los de falso profeta, ou que Jesus falasse uma coisa herege, né, uma coisa herética. E Jesus, com essa resposta, silenciou todos que vieram abordá-lo. Então, mais uma vez, a elevação moral de Jesus, todo o seu preparo, fez com que ele enfrentasse situação como essa, que foram muitas, com a serenidade e a capacidade que ele tinha de ensinar sem hostilidade, sem, né, respeitando o próximo, que era o que ele ensinava, né? Então, nesse trecho que Kardec traz, fica muito claro para nós sobre o valor dessa base de respeitar o outro e a questão da gente aprender a perdoar, que o perdão, ele é bom tanto para o perdoado como para quem perdoa, né? Os 2 são elevados com o ato do perdão, porque 2 espíritos que estão em suas batalhas são beneficiados quando acontece o ato do perdão. Então, Jesus, quando citou esses 2 mandamentos respondendo aos fariseus, ele estava dizendo para eles: por que, né, que vocês estão me perguntando se vocês conhecem? Porque ele falou de duas leis que aparecem no Antigo Testamento que eles seguiam, em Deuteronômio e em Levítico. Então Jesus mostrou que sabia o que estava falando e valorizando o respeito e o perdão ao próximo, né? Porque mostrando isso, que a justiça de Deus não é punitiva, né? Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, você está participando de um processo de educação, de boa convivência, né? De como que você convive com o próximo. A justiça de Deus educa, ela não pune. E nós temos essa resposta com a reencarnação. Porque se fosse punitiva, ele não ia deixar a gente reencarnar, ele nem ia dar isso para nós. A gente reencarna, que é para a gente aparar as arestas, né? É o nosso processo aí da evolução. Muito bem. E aqui Kardec vai evoluindo e ele traz a parábola do servo infiel, né? Que é bem conhecida, que conta a história de um rei que resolveu acertar as contas com os seus servos, né? E começou a chamá-los para cobrar, e um deles devia bastante dinheiro, e o rei falou: você tem que me pagar, você está me devendo. Eu não tenho. Ah, se não tem, então sua mulher e seus filhos vão dançar, vou escravizá-los, vou vendê-los. E esse servo, com humildade, pediu a compaixão, e o rei deu a compaixão. O rei falou para ele: tudo bem, então deixa, quando der você me paga, pode sair. Ao sair, ele encontrou alguém que devia para ele muito menos do que ele devia para o rei. E o que ele fez? Ele usou da compaixão que ele recebeu? Não. Ele não perdoou. Ele foi lá na garganta e falou: pode me pagar, você está me devendo. Você não tem o dinheiro, por favor, tenha compaixão. Não quero saber, você vai para a cadeia, você tem que me pagar. Quem viu isso não gostou, foi dedar ele para o rei, e o rei mandou ele para a prisão. Trazendo isso, né, às claras, comparando, nós temos que o rei seria como se fosse Deus, que a gente pode fazer essa analogia. Os servos somos nós. A compaixão que esse rei teve com esse servo é a compaixão que Deus tem conosco e sempre nos perdoa. Sempre. A forma dele perdoar é dar novas oportunidades para nós. Essa dívida que esse servo tinha são as nossas falhas, são as nossas faltas para com Deus. Porque a gente assume compromisso com Deus.
Quando a gente reza o Pai Nosso para ficar num compromisso assim, mais casual, né? A gente reza o Pai Nosso pelo menos uma vez por dia. Tem alguns até mais, né? Ao levantar, ao deitar. Quando a gente está rezando o Pai Nosso, como a gente fez aqui, orando Ele, a gente está assumindo um compromisso com Deus de que nós vamos perdoar as ofensas dos outros, não estamos? Quando a gente fala. E além de tudo, gente, a gente fala no plural logo. A gente já arrebata a multidão. Perdoe nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não estou propondo aqui que a gente mude o Pai Nosso, né? Mas na nossa condição, se a gente falasse na primeira pessoa, ficava bem melhor. Senhor, perdoa minha ofensa, como eu procuro perdoar quem me tem ofendido. Porque isso é uma aliança que a gente faz com Ele. Então, eu não proponho que a gente mude, mas quando a gente estiver orando o Pai Nosso, que a gente, ao falar, porque a gente já fala até mecanicamente, a gente procura pensar nessa verdade interior que as bem-aventuranças trazem, né? Pensar na gente. Porque se a gente começa a exercitar isso, é muito poderosa essa oração. Ela pode proporcionar verdadeiros milagres, transformações para nós, se nós aderirmos a ela com a força que ela tem e entender que a gente está assumindo um compromisso. Então, essa parábola, ela é maravilhosa porque ela encaixa nos nossos dias, na nossa vida, perfeitamente, né? Então, a sabedoria de Kardec, quando traz esses ensinamentos para nós, ele traz num encadeamento de mensagens que torna fácil para a gente. O que a gente precisa procurar fazer é refletir sobre elas. Olha quantas vezes, né, a gente abre o Evangelho aqui no AMA e comenta, né, e reflete, e faz e pensa, né? A questão é nós conseguirmos manter isso vivo dentro de nós, não é verdade? Ele também traz outra parábola, então é um capítulo bem cheio de ensinamentos nesse sentido, que é a mais conhecida ainda, que é dai a César o que é de César, que até virou ditado, né, popular para nós. A gente costuma falar corriqueiramente, dai a César o que é de César. Às vezes nem tão positivamente, né, como a gente fala, mas novamente abordado por quem? Fariseus. Novamente abordado por eles, perguntaram para Jesus para novamente fazer uma pegadinha. É lícito pagar imposto para César? Porque eles esperavam qualquer resposta que Jesus desse, ele ficaria em maus lençóis com uma parte ou com outra daquela sociedade. Jesus falou assim: vem cá, com o que vocês pagam o imposto? Com essa moeda. O que está impresso aí nessa moeda? A face do César. Pois então, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Nós temos a centelha dele, a gente tem ele imantado em nós. Então, ele nos convida a buscar um equilíbrio quando ele traz essa parábola entre as coisas de César e as coisas de Deus. Traduzindo em meados, as coisas físicas do mundo e as coisas espirituais. Porque, como Kardec traz aqui, há pessoas que são extremamente apegadas às coisas de César, ao material, e esquecem das coisas de Deus. E, no entanto, o oposto é verdadeiro. Tem gente que é extremamente devoto, que beira o fanatismo, esquece de si o que dirá do próximo e esquece que tem obrigações sociais. Nós temos, como Jesus quis mostrar aqui. Escuta, tem que pagar o imposto. Não vamos entrar no mérito se é muito ou se é pouco, mas é a lei do progresso que precisa se cumprir. E organizações sociais existem e precisam de recursos. Se vocês vivem em sociedade, porque era uma sociedade naquele tempo como é hoje, precisa que vocês cumpram essas obrigações sociais, porque senão, onde vocês vão viver as suas experiências? Né? As suas experiências de burilamento espiritual. Então, ele convida a gente para equilibrar. Olha que interessante, né? Essas duas
esses dois polos, a gente buscar sempre o equilíbrio e fugir das extremidades que não fazem bem, nenhuma nem outra, inclusive a espiritual, porque nós ficamos próximos a Ele quando nós somos pacificadores, mediadores, né? Quando nós vivemos numa comunhão, numa aliança e não num extremo ou no outro. Não é isso que Ele pede para a gente, né? O que Ele pede para nós, amar o próximo como a si mesmo, é a gente aplicar essa lei de progresso, de reprodução, de conservação, as leis dele. E outra, que também eu acho que eu falo para esse meu amigo que tem a dificuldade, a gente precisa aprender, eu gosto muito de falar disso quando eu faço as exposições, a entender qual era o alcance do vocabulário daquela época. O Novo Testamento foi escrito no grego daquele tempo, que chamava grego koiné, que não é nem o grego de hoje, que já é difícil, né? Já é uma língua dura. Imagina a daquele tempo. Então, as palavras eram muito difíceis de ser traduzidas. Então, amar ao próximo como a si mesmo tem nuances. Essa palavra amar, amor, ela tem várias nuances. Eu trago aqui, o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17, que João conta que Jesus, já ressuscitado, estava conversando com Simão Pedro. E ele disse para Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Esse verbo amar que ele usou é a palavra ágape. O verbo não é ágape, é amor. O verbo amar é agapau. Eu não sei nem pronunciar, né? Então vamos ficar na palavra ágape, que é amor, em grego koiné, mas é um amor desinteressado, um amor sacrificial, um amor sem medida, um amor puro, um amor verdadeiro, incondicional. É o amor que lá no grego era ágape. Então o sentimento, amor, lá naquele grego, tinha vários nomes, porque tinha nuances. Não é como em português, que a gente fala amor, porque a nossa língua assim permite, para tudo. Eu amo meu filho e amo torta de morango. Não é? O amor que a gente usa na língua portuguesa, o love, em inglês, serve para um monte de coisa. Lá no grego, quando o Novo Testamento foi escrito, não. O amor que Jesus sentia por nós e falava, o amor de Deus era ágape. O amor do marido pela mulher era eros. O amor entre amigos, irmãos, confrades era filia. Então Jesus fez 3 perguntas para Pedro. Simão, tu me amas? Ele usou a palavra ágape. Pedro respondeu, Senhor, sabes que te amo. E usou filha. Pedro, quando respondeu, Pedro não alcançava o amor ágape. Esse ágape, esse sentimento, Pedro não alcançava. Pedro, que ficava ao lado de Jesus, não alcançava esse ágape. Jesus perguntou de novo, ele tornou a responder. Na terceira pergunta, Jesus falou para ele, Simão, tu me amas? Só que ele usou a palavra filha. Jesus, quando perguntou, trocou de ágape para filha. Então, traduzindo, Simão, tu me amas pelo menos como um amigo? Olha que interessante a gente estudar e interpretar desta forma. Simão falou, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Quer dizer, não me tortura perguntando, porque claro que eu amo. Então veja que esse amar ao próximo como a si mesmo tem uma nuance. Tem gente que vai amar o filha, que é um amor fraternal, que é um amor, né, como de respeito. O que é mais importante é que aqui nesse capítulo está embutido aqui a lição do respeito ao próximo, do ajuda mútua, do compartilhamento. E eu acho, gente, aqui é uma opinião minha, eu peço licença para dar, porque trabalhei com mídia a vida toda, e eu vejo que hoje o mundo, não é o Brasil, estou falando de globo, está imerso numa oportunidade para separar o joio do trigo, porque a gente sabe que a Terra está num momento de transição.
E segundo Kardec, aqui mesmo nesse capítulo, entre outros, ele fala que o momento da fraternidade da Terra ser um planeta onde a fraternidade impera, o amor vai vencer, está cada dia mais próximo. Ele já falou aqui, então está mais próximo ainda agora, né? De nós. Nós temos hoje um presente que Deus mandou, que sabendo usar é um divisor de águas para nós. Sabe o que eu acho que é? A tecnologia, a internet, o celular, as redes sociais. Vocês já viram como tem pessoas que destilam ódio nessas plataformas, nessas ferramentas? Tem gente que passa ao largo, tem gente que não usa. Então, se a gente está aqui refletindo que amar ao próximo é esse respeito, é essa compaixão, é esse sentimento compassivo com o outro, nós temos a faca e o queijo na mão. Porque se o homem foi desde o seu começo, como falamos na aula daqui de ontem, desde o começo, o homem foi, desde o início, ele foi instinto. Ele foi evoluindo e encontrou sentimentos. E se o amor é a essência, né, esse sentimento é o amor, a gente se aproxima dele quando a gente começa a exercitar no nosso dia a dia. Então, na minha opinião, aquelas pessoas que conseguem lidar bem com o que está posto aqui hoje para nós, aquelas que lidam bem, que respeitam a opinião do outro, porque qualquer tema que é debatido hoje tem os que concordam e os que discordam. Vocês já repararam? Não tem o meio termo, não tem a boa conversa, né? O bom argumento. Tem os que concordam e os que discordam, e aí tem aqueles que se odeiam mutuamente, e tem aqueles que contemporizam e que convivem e que falam, olha, é sua opinião, mas nós somos amigos, mas nós somos tio e sobrinho, nós somos parentes. Então, eu acho que é uma oportunidade que nós temos na nossa mão da gente lidar com esse desafio do amor ao próximo, dessa ajuda mútua, desse compartilhamento e desse respeito. Porque se a gente não pensa assim, você vai falar, meu Deus, que fraternidade é essa? Do jeito que a humanidade está vivendo, as coisas que a gente vê em todas as nações, não é que fraternidade é essa? Mas pode acreditar que aquele que está lidando bem com isso e sendo compassivo, este está muito mais perto do objetivo. Aquele que não consegue está muito mais perto lá do começo, do instinto, porque responde instintivamente, responde impulsivamente ao que está aí diante de nós. Então, penso que eu gostaria muito de ser candidata a continuar aqui neste mundo de fraternidade e de amor. Então, aqueles que também querem se candidatar às vagas, a gente pode começar a já praticar esse amor ao próximo desta forma. Não o ágape, que talvez seja muito difícil, mas o filia. Esse que a gente consegue, né, ser empático, não esbravejar no trânsito, não brigar com a mulher que bateu o carrinho do mercado no nosso tornozelo, né? Essas coisas, porque lá naquela parábola do bom samaritano, Jesus falou, o próximo é todo mundo. Todo mundo é que é meu próximo, né? Então o próximo a gente conversa com o mundo inteiro hoje, então todo mundo é nosso próximo, né, gente? Acho que é isso. Deixo aí esses pontos para vocês pensarem, essas reflexões e vamos embora, né? Porque as vagas estão abertas. Cabe a nós aí mandar currículo, sem dizer que acho que tem alguém que fica olhando os exemplos do dia a dia, né? Para ver se a foto bate com o comportamento. Então, isso aí, obrigada pela atenção e vamos envolver a nossa irmã Anália, que vai receber a mensagem da noite. Graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, reunidos aqui no mesmo ambiente fraterno, sentindo esse amor que nos envolve,
mentalizando o nosso planeta Terra, e refletindo sobre o Evangelho da noite. Queridos irmãos, tudo que está acontecendo próximo de nós, fisicamente, e distante também, está nos ajudando muito na nossa evolução, no nosso progresso espiritual, refletindo sobre o porquê eu estou falando sobre isso. Meus queridos, temos a doutrina dos Espíritos, essa revelação que Jesus prometeu e cumpriu para nós, um facilitador para o nosso progresso moral, que antes não tínhamos. Se os amigos quiserem pensar, mas como? Com todas essas situações agravantes acontecendo? Mas essa é a bênção que estamos recebendo. Os desafios que são colocados à nossa frente. Vencer esses desafios com amor, com paciência, benevolência, só nos faz crescer, só nos faz evoluir. E essas pressões que rondam, que nos levam às vezes a revoltas, com amor a gente vence, com paciência a gente vence, com caridade. Somos os primeiros a reclamar que está difícil, mas mais uma vez nos recorremos ao que essa terceira revelação nos proporciona. O antídoto para todos esses males que pressionam a humanidade. Quando fazemos parte de um grupo, de uma comunidade, de uma família, não encontramos todos pensando e agindo da mesma maneira. Não somos cópias uns dos outros. Somos espíritos únicos. Não queremos, não podemos exigir que todos os outros à nossa volta se comportem como nós estamos aprendendo. Aqui no plano espiritual estamos sempre aprendendo. Muitas vezes vem uma pleiade de espíritos aqui também nessa casa aprender com vocês, aprender conosco. Eles são puros? Ainda não, queridos irmãos, ainda não, mas estão no caminho do amor, da paz, da fraternidade. As pressões que existem nos fazem crescer. São desafios. Somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos em Jesus. Mas Jesus era muito evoluído. Nós também podemos nos basear pelos ensinamentos dele
e acreditarmos que, passo a passo, chegaremos onde Ele chegou, sem pressa, com o coração leve, confiando no Pai de amor, sendo caridosos nas palavras, nas atitudes, caridosos com aquele apoio que podemos dar àquele irmão que tropeçou e caiu, sem censurá-lo. Isso também é amor, é respeito, é fraternidade. As pressões do mundo exterior nos ajudam, nos sentimos assim, servindo como um impulso para o nosso crescimento. E estamos vivenciando uma época maravilhosa para que isso possa acontecer. Vencendo todos esses percalços, tropeçando, caindo e levantando, acreditando que é para o nosso crescimento, para a nossa evolução moral, sempre com os nossos corações em paz. Os mansos herdarão a terra. Então vamos continuar seguindo esse ensinamento. Sejamos pacíficos e pacificadores. A sementinha foi plantada em cada um de nós. Muitas já estão florescendo e outras se preparando para germinar. É a sementinha da boa convivência. É a sementinha do amor, da paz, da fraternidade. Que Jesus nos envolva com o seu amor e a sua paciência com as nossas falhas. Muito obrigada a todos. Somos nós quem agradece, irmão. Obrigada pela linda mensagem que muito nos conforta. Então, assim, nesse clima de muita paz, nessa atmosfera tão bonita, tão serena, nós caminhamos para o encerramento aqui da nossa atividade da noite e peço que mantenham os olhos fechados para que possamos dirigir uma breve vibração aos nossos irmãos que estejam passando por uma necessidade que seja física ou espiritual, pedindo à espiritualidade que se dirijam aos seus lares e os atendam dentro do que cada um precisa, de acordo com o que merece ser recebido, sempre com a palavra, a luz e o amor de Jesus em frente. Então, vibremos assim pelas famílias, pela harmonia em todos os lares, em todas as nações. E muito, mas muito agradecidos mesmo, nós pedimos a Deus Pai licença para vibrar por nós. Que Ele, nosso Mestre, que nos guia, nos ajude, nos serene, nos pacifique, tire de nós toda ansiedade, toda dor, toda angústia. Auxilia-nos, Mestre, em nossa caminhada, para que possamos honrar sempre nossos compromissos e nossa aliança com Deus. Fortaleça-nos, fortaleça nossa fé em seu amor, para que sigamos de cabeça erguida o nosso caminho de aprendizado e melhores, mas muito melhores do que quando nós chegamos, vamos nos preparar e receber o passe coletivo que agora é ministrado sobre cada um de nós. Graças a Deus. Obrigada, irmãos fraternos, benfeitores, que aqui estão, que nos acompanharam e agora derramaram seus eflúvios de paz e de cura sobre nossos corpos. Graças a Deus, pedimos licença e vamos encerrar com a poderosa oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Sigam todos em paz de volta aos seus lares. Graças